Bem-vindos, amigos de Aruanda, novamente aí, Ana, estamos aqui mais uma vez, né? Mais uma vez, ansiosa para começar esse semestre. Exatamente, né? Então, estamos aqui no podcast A Voz de Aruanda, né? O podcast que é oriundo, então, do projeto de extensão universitária da Fevale Aruanda, a morada da cultura e da história afro-brasileira. Sou Edmilson Pujol, professor aqui dos cursos de gastronomia e turismo, e a Ana Cláudia, né? Minha co-apresentadora desde o início, né? Aluna do curso de nutrição, aliás, quase formanda já, no que vem teremos aí uma nutricionista tão negra na universidade, isso é bacana, né? E hoje estamos aqui para um dia bem legal, bem especial, assim, eu e a Ana conhecíamos essa convidada sem saber que conhecíamos. Exato. Né? Uma coisa bacana, né? E foi legal, que eu acho que a primeira vez quando eu falei pro prof sobre a Luana... Ai, já dei spoiler. Já deu spoiler. Eu falei assim, prof, tu precisa conhecer, né? Porque a gente tinha participado de uma live e tudo mais. E eu nem dei bola. Não, ele fez uma reação de que já sabia da pessoa e eu fiquei tipo, que saco, não é uma pessoa que eu tô apresentando nova, mas enfim. Não, mas aí é que tá, né? A Luana é uma pessoa que eu conheço por um viés e tu conhece ela por outro. E hoje nós vamos poder conversar um pouquinho. Seja bem-vinda, Luana. Bem-vinda. Luana Muito Teles. Obrigada. Nossa, uma honra estar aqui com vocês. Admiro muito o podcast de vocês. A Ana é maravilhosa, me ensinou já muitas coisas. E ela acha que tu que ensina ela, sabia? Muito pelo contrário. E você, né, Edmilson, meu professor. O Edmilson já foi meu professor também, de muitos anos. Então, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Show. Não, para nós é que é uma honra, tá? A Luana, então, assim, só explicando um pouquinho do contexto, né? Quando eu e a Ana Cláudia entramos no projeto, né? Logo no início, lá no meio da pandemia, a Ana Cláudia disse assim, vamos convidar umas pessoas e tal e tal. E ela deu o nome da Luana, mas eu não liguei o nome à pessoa. Daí passou e tal, um tempo. Teve uma outra oportunidade, novamente. Luana tá lá nos nomes de mas o que essa guria tanto quer com essa Luana? Daí eu fui olhar e digo, não, peraí, essa aqui eu conheço também, a Luana. Então foi minha aluna lá no Senac, né? Exatamente. Era bem jovem ainda. Legal. E depois foi minha colega durante um período ali de UX, assim, um período curto, mas doloroso para nós dois. Não é assunto para hoje. Então, a Luana, assim, tem uma caminhada que eu conheço dela, assim, já de um tempo dentro da gastronomia, né? E tu já conhece ela de uma outra pegada aí, né? E foi legal que esse encontro, assim, que eu tive com a Luana foi através da Rede Mulheres Negras e a gente participou de uma live onde eu fui falando ali, foi administradora do negócio. E aí, quando eu olhei a Lu e não conhecia ela, o trabalho que ela tinha, eu fiquei tipo, meu Deus, cara, como assim? Né? Eu preciso sair da minha bolha, eu preciso ir para além, né? E a gente tem uma colega que faz parte do projeto, que ela é da gastronomia, né? Sim, que é a Thaís. sim. E eu queria muito que ela te conhecesse. E daí, por isso que eu também, com esse contato direto com o prof, assim, vamos trazer ela, vamos escutar o que ela tem para nos dizer, né? E Foi bem legal. É. Mas assim, Luana, vamos ao que interessa, que agora vem aquele momento, né, que tu vai ter que te soltar. Aqui na Voz de Aruanda, assim, todo convidado que a gente traz aqui, a gente sempre, né, Ana, a gente pede para que o convidado conte um pouquinho da trajetória dele, da história de vida dele, e depois a gente vai avançando na profissional, enfim, mas onde é que tu, né, como é que é a tua família, onde é que tu nasceu e tal, fala um pouquinho aí do início aí da Luana aí. No início da Luana, nossa, Luana vem de uma família bem, talvez, dita normal, né, meus pais são casados, eu tinha uma irmã mais velha, Camila, maravilhosa, e sempre assim, eu muito com a família, assim, desde pequena, né, minha avó materna se aposentou logo que eu nasci para ajudar minha mãe a me cuidar, que ela tinha ciúmes, que a minha avó paterna cuidou da minha irmã mais velha, então ela tinha esses ciúmes, então ela se aposentou para me cuidar, né? E sempre vivia, assim, muito entre a casa da minha avó e a casa dos meus pais, né? Então, às vezes, eu acabava dormindo depois da creche lá, ficava lá, porque era inverno. Isso em Porto Alegre? Tudo em Porto Alegre. Nasci e cresci em Porto Alegre. Nasci no Hospital Fêmea, no dia 19 de abril, né? Dia dos Povos Indígenas. Que bacana.
E sempre em meados de cozinha, assim, porque a minha avó tinha pátio, então a gente... ela deixava minha criatividade fluir, porque eu era uma criança muito arteira, então eu subia em árvore, eu pegava, catava minhoca, a gente plantava coisas, daí para ela me entreter, né, para me parar um pouco, ela me levava para cozinha, então eu ficava entre as panelas, ela fazia fazer pão de ursinho, ela deixava fazer o que eu quisesse ali. Bacana. Então foi E tu estudou onde em Porto Alegre? Então, eu sou oriunda de escola pública. No meu primeiro grau, eu estudei num colégio que fica no bairro Nonoai, que é Cidade de Jardim, Sim. né? Ele fica dentro de um condomínio, né, de Porto Alegre. Então... Mas antes disso, eu vivia numa bolha muito linda, que era a minha creche, Olivia Palito. Hoje em dia não existe mais, que era no bairro Teresópolis. E onde eu era muito feliz. E daí minha mãe conseguiu uma vaga. Minha irmã já estudava nesse colégio. Daí ela disse, não, tem que aproveitar. Então, me colocou lá na Jardim B, um pouco antes da primeira série, assim. Agora eu não vou ter certeza, né? E daí eu fui pra lá. E daí a minha bolha meio que rompeu, assim. Era um colégio, apesar de ser público, ele era um colégio muito branco por estar ali dentro daquele. E poucas pessoas negras, assim, né? E no meu segundo grau, eu fiz Ernesto Dornelles, né? Porque eu já sabia que eu queria trabalhar com cozinha e todo mundo disse, bom, se quer trabalhar com cozinha, então tu vai ser nutricionista. Né? E eu, ok, eu vou ser nutricionista. E daí, tipo, lá pelos meus 10 anos, nutricionista. E daí fui fazer o técnico de nutrição para ver se era aquilo mesmo que eu queria fazer. E porque eu tinha medo, né, de começar a entrar num curso, depois no outro. E fiz um semestre e eu... Não era aquilo. Não é o que eu quero, não é a nutrição que eu quero. E daí meu pai disse, então... Daí eu disse, eu quero ser cozinheira mesmo. Meu pai é engenheiro. Nossa, meu pai ficou apavorado, mas ele nunca deixou de me apoiar, né? Mas meu pai, ele é o homem das planilhas, né? Aí eu sempre conto que naquele dia que eu falei que eu ia ser cozinheira, ele disse que tá, tudo bem, eu ia. Ele já abriu um outro viés, tipo assim, tinha que cuidar da aposentadoria dele, da minha mãe, e mais um dinheiro para me sustentar, porque ele achou que, tipo, cozinheira, eu ia acabar, né, precisando dele, da ajuda dele financeira pro resto da vida, assim, essa é a ideia que meu pai tinha, mas em nenhum momento ele podou, de certa forma, meus sonhos, né? Fui pro Senac, daí conheci o Edmilson, a Rô. O Senac, tu tinha quantos anos, Lana? Eu não tenho ao certo na minha cabeça. Eu tinha entre 18 e 19 anos. Eu acho que acredito que eu fiz 19 anos ali, talvez. Sim. É porque isso foi porque o que acontece, Lu? O Prof me mandou uma foto ontem. E aí eu não queria, assim, daqui a pouco, né? Não era a pessoa que, no caso, eu pensei que logo na foto tu tá... né? Disse, não, deve ser a Luana, mas eu não queria falar, porque eu tava com medo de não ser. E eu não tinha encontrado o professor Edemilson ali. Daí eu, né? Falei pra ele que eu não identifiquei. E aí a gente foi nessa discussão, eu disse, não, prof, mas até, desculpa a descrição, mas na minha cabeça, tu é super nova. Eu não passa assim, não sei a idade que a Luana tem. E aquela foto... Eu já sei, eu descobri. Mas eu fiquei, será que não pode ser? Eu tô chocada. Daí... Não, é legal, assim, dessa parte, porque eu tava procurando uma foto minha e da minha irmã e me deparo com aquela foto, olhei assim, mas essa aqui eu acho que é a Luana. Mandei uma mensagem pra ela, mandei a foto e ela disse, sou eu, nós tava no Uruguai e tal. Que legal, e eu nem me lembrava onde é que era a foto. Então a gente foi participar de um evento pelo Senac no Uruguai. E a Ana acompanhou nós, professores e tal. E ela era uma das poucas alunas que tinha ali, eu acho, naquele grupo. Exatamente. Né? Uma viagem de van, assim, uma coisa maluca, assim, terrível. Mas foi um período bem bacana. Que assim, legal, né? que legal. Então eu conheci a Luana lá, depois eu soube que a Luana entrou para Unicinos, enfim, foi fazer gastronomia. Nesse período eu já estava também lá fazendo, também já tinha feito, né, hotelaria, enfim. Nós temos uma trajetória que caminhou meio que junto, assim. Depois eu fui para a UX,
foi fazer o mestrado lá, ela também já estava fazendo mestrado aqui, né, eu acho. Eu fiz o meu mestrado em Nutrição e Alimentos na Unicinos, né? Então, uma caminhada. E lá nos encontramos, lá na UX, por um período, assim, curto. E aí era isso, assim, né? Daí quando eu soube que a Loura estava na UFSPA e tinha um podcast também que era muito semelhante ao nosso, assim, tipo, mas essa caminhada está se cruzando, né? muito, né? Muito, né? E até, voltando um pouquinho, assim, Lu, como é que chegou a docência? Como é que... E depois também quero que tu fale um pouquinho sobre a militância, como que isso também, as duas coisas, elas, né, se complementam, enfim. Se puder falar um pouco sobre isso, acho que é importante. Com certeza. Então, eu saí do Senac e, graças ao chefe Mamadou, naquela época eu não tinha a cabeça que eu tinha hoje, eu tinha a cabeça muito... Mamadou foi nosso primeiro entrevistado. Uma honra estar aqui, né? Imagina, entrevistar um chefe Mamadou que vai estar para essa vida no meu coração, porque o chefe Mamadou foi a pessoa que olhou para o meu pai e disse, não, ela tem futuro na gastronomia e pode apostar nela que ela vai dar certo, né? E foi incrível, assim, né? E o chefe Mamadou me ajudou a entrar no Chess Felipe, né? Que era um dos melhores restaurantes ainda, acho que tinha naquela época. Era uma referência. Era uma referência, assim, né? Era tipo o Diabo Veste Prada, né? Francesa, né? Gastronomia francesa, assim. Eu sempre comparo ele com aquele Diabo Veste Prada, né? Todo mundo dizia, se tu ficar 1 ano lá, tu pode trabalhar em qualquer lugar. Não, era terrível. Era. É difícil trabalhar lá. Era. Saí chorando várias vezes. O chefe Mamadou me aconselhou também várias vezes. Eu consegui entrar lá por causa dele, né? Porque eu tentei outras vezes sozinha, ele não abriu as portas. E aí, depois disso, como eu já tinha feito Senac, e daí eu pensei, vou botar minha mochila nas costas e vou viajar o mundo. E meu pai disse, não, eu e a tua irmã, a gente te inscreveu no vestibular, né, de gastronomia. Eu disse, não, agora eu vou tirar 1 ano sabático, vou viajar pelo Brasil, depois América Latina. Meu pai... Nossa, tu vai ter que fazer faculdade, sem fazer faculdade. Precisamos trazer o pai dela aqui, o pai dela é genial. Meu pai é incrível, visionário. E aí, fiz vestibular. Meus alunos que não escutem isso, assim, eu fiz uma prova para não... E eles estão aqui. Eu fiz uma prova, assim, pensando assim, eu nunca fui boa, né? Então, eu vou chutar tudo... E eu não vou passar. E eu passei. E agora? Eu saiba de tua cara de... Passei. Aí eu, passei. E no primeiro semestre, para mim, quando eu estava fazendo tecnólogo em gastronomia, né? Era muito, assim... Para mim, não tinha muitas coisas novas, desafios novos, né? E eu ficava ali muito com a professora. E uma dessas, a minha professora, né? Ela viajava, às vezes, para congresso e tudo mais. Ela disse, eu vou viajar para um congresso, tu não quer dar uma aula para mim para nutrição? Vamos dar uma aula que tu sabe, vamos dar aula de molhos, caldos, ervas, especiarias, eu te ajudo a montar, eu tenho material. Tu vai lá e dá aula para as nutri. Eu chegava lá, dava umas aulas para as nutris, dei umas 4, 5 aulas para ela. E aí, eu acho que quando veio a virada de chave, porque eu nunca pensei mesmo... Em docência, não. Não, eu queria viajar ao mundo. Eu estava certa disso, que eu queria viajar ao mundo. E aí, aí a minha irmã, que ela era formada em engenharia de alimentos, abriu um concurso para o Instituto Federal de Porto Alegre, para o curso de panificação e confeitaria, né? E aí ela disse, olha, eu vou tentar entrar no concurso e tem aula prática, né? Sim. E a minha irmã, ao contrário de mim, que sempre viveu no meio das panelas ali, minha irmã não sabia separar o ovo, quebrar o ovo e separar a clara da gema, não sabia nada. Ela era engenheira, ela podia botar uma mesa milimetricamente posta como ninguém, mas cozinhar, esquece, ela não sabia nada. Então, eu treinei ela e mais 2 amigas, né? A Camila, minha irmã, ficou em segundo, a Flávia em terceiro e a Gica, que todas elas eu encontrei semana passada, inclusive. Ai, que legal. Por coincidência, a Gica em quarto, todas elas entraram. E
eu fiquei pensando, nossa, né? Tá errado. Sim. Tem alguma coisa estranha aí, né? Porque são engenheiras de alimentos, a parte teórica é incrível, realmente, mas a parte prática, né, que se precisa principalmente não vai ter. E daí aí que eu comecei a não, peraí, acho que eu vou entrar nessa cena, né? E daí aí que eu comecei a trilhar a questão da docência, assim, que eu comecei a ir mais pro lado da docência. Perfeito. E agora, falando um pouco sobre a militância, assim, Lu, como eu comentei no início, acho que te encontrar, né, foi um, assim, divisor de águas também, porque era isso. Hoje aqui na Universidade Fevale, a gente se encontrou como Aruanda, mas eu buscava muitas referências fora também, né? Tanto que eu acho que a pessoa que eu sou, pensando no meu profissional, eu devo muito à rede, eu devo muito a outras pessoas que estão ali fora da universidade, mas que dão esse apoio, né? E eu acredito que durante a tua caminhada também, não sei se isso aconteceu, ou se daqui a pouco tu teve um pontapé de, opa, estou dentro da UFSPA, estou encontrando outros alunos que são negros, a gente precisa se aquilombar de alguma forma. Como é que foi isso também, assim? Enfim, assim, agora eu pensei quando tu falou que a UX não foi um processo delicado, né? Eu já estava na UX há algum tempo, né? Ela chegou 2 anos antes de mim lá. 2 anos antes, né? E a gente teve uma passagem dura, né? Dura. Por lá, assim, em todos os sentidos. Eu passei muito, já comentei isso em algumas situações, né? E a Luana não foi diferente. Né? Isso não é coincidência, né? Até uma coisa que é legal de falar, assim, que a maior parte dos convidados que a gente trouxe aqui até hoje, né, normalmente são pessoas que vieram de origem muito humilde. E não é o caso da Luana. E mesmo assim, ela passou pelos mesmos perrengues. Por quê? Porque, né, chega um momento que tu começa a ver os olhares, tu vê a fala, tu vê a forma de tratar, né? Total. Então, e lá foi meio que... Foi. Eu tava, sei lá, finalizando o 2º semestre do mestrado e a minha professora disse, olha, tem uma vaga para dar aula na UX, um dia antes do casamento da minha irmã, que eu tava preparando todo o coquetel, que foi na Serra. Aí ela disse, mas tem que ser agora. Daí eu fui. E no começo foi tudo tranquilo, assim, né? Mas eu, uma mulher negra, né? E eles começaram a sabotar as minhas aulas para ver se eu, tipo, desistia, assim, né? Ai, não, tu não pediu isso na lista de compras, daí não tinha, daí faltava. Mas para mim, a que mais me marcou, assim, foi uma aula de desossa de aves, né? Que a metade dos frangos estavam podres, assim. Nossa Senhora. Tipo, eles literalmente estragado. Eu abri os frangos, uma coisa horrorosa. Eu disse, meu Deus, e eu muito nova ainda, né? O que eu vou fazer com os alunos? Sem experiência nenhuma, assim, nas primeiras turmas, eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer aula agora com frango podre? Enfim, né? E eles botavam tudo a culpa em mim, assim, não, tu mandou descongelar não sei o quê. Eles... Meu Deus. e mandavam e-mail e tal. Enfim, daí fui demitida, pensei em entrar judicialmente, mas, mais uma vez, meu pai, ele disse assim, olha, tu tá no setor privado, né? Isso aí vai acabar te fechando portas e eu realmente, né? É verdade. Sábio. E naquele momento também eu não tinha talvez toda a consciência racial que eu tenho hoje. Eu preferi também não, né? E é claro que a gente sempre vai tentando, assim... Sempre me incomodou, por exemplo, não ter tido aula de cozinha africana, afro-brasileira, quando se entrava em Brasil, né? Eu comentei com o Edmilson, né? Tive professores que falavam que usar pimentão verde era uma coisa de selvagem, entende? Era umas coisas assim, porque dentro da gastronomia, né? Tudo vem da Europa, França, e nada de se falar, né? Mas aí, entrando um pouco mais dentro da militância, assim, eu acho que quando eu pude pensar agora, um pouco do momento, realmente tem a ver com aqueles meninos ali, que com estão certeza. Hoje aí. Exatamente. Eu entro no meu concurso na UFSPA, final de 2017, né? Eu assumi o cargo. E a primeira coisa que me disseram que tinha uma aluna problema.
disseram assim, olha, tem uma aluna, problema, a gente já tentou de tudo com ela e a gente acha que só tu vai poder resolver o caso dela. No primeiro momento eu pensei, bom, já sabem da minha trajetória, porque eu fui coordenadora de um curso em Lages, né, na Serra Catarinense, né, e lá eu passei por diversas situações, não de questões sociais, mas com alunos, assim, né? E de eu conseguir resolver. E eu pensei, bom, eu acho que é isso, né? Deve ter a ver com isso. Mas quando me apresentaram a aluna, eu entendi, né? Que era uma aluna negra, né? Que fazia questionamentos super coerentes. Sim, né? Mas que não agradava. Que não agradava, porque ela estava ali questionando, que ela estava ali dizendo, olha, por que... Será que isso aqui vem realmente da Itália? Será que isso aqui é realmente da França? Porque, olha, eu estudo, eu estou vendo, isso aqui vem de África, né? E eu acho que essa aluna pegou e meio que me despertou. Essa mesma aluna fazia parte do coletivo Raça, e eu acho que em algum momento, eu não me lembro direito, talvez eles possam lembrar, assim... ela comentou em alguma reunião do que o coletivo fazia que a coordenadora do curso, porque em pouco tempo eu já virei coordenadora, que a coordenadora do curso era uma mulher negra, né? E aí eu acho que foi no meio disso tudo que daí eu também me aproximei mais dos alunos, né? E a gente se reconheceu, assim, até eu tô olhando para eles, porque talvez pode ser minha percepção, assim, eu tô tentando lembrar. E aí, na UFSPA, que eu pensei que eu estava numa universidade federal, pensei, bom, aqui eu tô... É o chão, né? Aqui, eu vou encontrar alunos, né? Então, vai ser aqui. Foi totalmente ao contrário, né? Tem pouquíssimos? Tem pouquíssimos, né? Dentro desses meus 10 anos de docência, eu acho que eu dei aula para 7 alunos. Dentro desses 7 alunos, 4 são na UFSPA. Mas a explicação é simples, né? Da dificuldade que é para chegar, né? A gente sabe dessa dificuldade, a gente teve aí a conversa com muitos, né, convidados, né? E o problema é chegar até lá. Com certeza. É muito difícil, né? Então... Por isso que não tem, né? Aqui nós achávamos que também não tinha no início, exato. E hoje a gente está descobrindo, assim, né? Os alunos têm nos procurado, graças a Deus, né? Mudou essa dinâmica. Então, nós tínhamos 2 alunas só que eu arrumei lá no começo, que foi a Ana e a Thaís, e hoje nós temos 10, né? Então, 9 são negros. Sim. E de todos os cursos possíveis, né? Isso é bacana, mas a gente sabe o quanto é difícil numa universidade... federal, né? Passar. Né? Que vem da medicina, né? A antiga escola de medicina. Sim. Então, ali é extremamente embranquecida, assim. E... Olha, também passei por casos bem interessantes, assim. Né? E conta pra gente um pouquinho desse teu projeto lá do podcast. Do podcast, como é que surgiu a ideia? Não foi inspirado na Aruanda? O Preto Pod nasceu em 2020, foi começo da pandemia, né? Porque aí eu já tinha muito contato com o Carlos e com a Júlia, porque a gente fez o primeiro Novembro Negro, né? Carlos. O Carlos pode confirmar depois, assim. Talvez eu fale alguma coisa errada. E aí, a Júlia, eu falava muito, porque a Júlia, ela é da farmácia e ela que me ajuda a comprar minhas bases, porque eu não tenho noção nenhuma de cor e tal. A Júlia, a gente fazia essa conversa. E no começo da pandemia, eu estava na coordenação ainda, e só falavam do Pod Castelinho, que é o apelido da UFSPA, né? O Castelo, né? Já tem uma, que é lindo, uma noção, né? Do lugar, né? É lindo, né? O castelinho tem que ser tudo perfeitinho, né? Pra mim, enfim, eu sou totalmente contra. E eu falo isso, já falei na frente da minha reitora, né? Enfim, que sou totalmente contra o castelinho. Acho que é um dos maiores problemas da UFSPA. É isso, inclusive. E aí, eu disse, olha... e eu gosto muito de podcast, eu sabia que eles gostavam também. Eu falei pra Júlia, vamos montar um podcast, né? Para pessoas pretas, entendeu? Trazer referências pretas para dentro da instituição, né? Na área de
da saúde, né? Pra trazer Geral, representatividade, porque, nossa, né? Lá só entra professores brancos, referências brancas, homens brancos, velhos, desculpa. Né? Daí trazem alguém da Europa, né? Sim. Mas sempre... O Mamadou não. O Mamadou nunca. O chefe ainda não foi, não porque por falta de convite, né, chefe? Ele não foi por falta de agenda. De agenda. Não, ele vai, ele, sempre que pode ele vai. Eu sei, não. Ele veio até Novo Hamburgo aqui pra gravar com a gente verdade, aqui. é verdade. Foi por falta de agenda ainda, mas ele vai sim, com certeza. É uma honra. E Lu, como é que, assim, a organização de vocês, pensando no pod, assim, eu vejo que vocês já entrevistaram pessoas, assim, famosíssimas, muito legal, assim, a dimensão, né, e como é que é essa troca, como é que eu queria entender, assim, como é que vocês se sentem, porque a gente trazendo pessoas aqui da Depois nossa a gente vai falar com eles, a gente Já quer saber de ti, vira pra cá. Isso. Não vira pra lá. Como é que é aqui. toda essa organização, sabe? Do contato, de tu poder entrevistar e botar tudo que tu quer perguntar pra pessoa. Tá procurando socorro, tô nada. Eu tô vendo. É porque a verdade é que eu sou a pessoa dos bastidores. Eu Não. falei isso pro Edmilson. Eu sou a pessoa dos bastidores. Quem faz todo o trabalho é eles, realmente, assim. Eu sou aqui... Mas tu teve a ideia. Eu sou a Tu facilitadora, né? Quem veio com a imagem visual é o Carlos e a Júlia, né? Aí também entrou a Ero, aí também no começo teve a Gabi Pureza junto no projeto, né? Ele começou todo online. Então, mas assim, todos os entrevistados, quem pensa é eles. Que legal. O conteúdo, quem faz é eles. E circula pela universidade, assim, tipo, a galera, como é que é, assim, essa divulgação? Tem repercutido isso? Tem, bastante. Isso Que é legal. legal, porque a gente Muito. percebeu isso E também gente de com a Aruanda, fora isso também. aqui, Que né? bacana. Muita gente de fora. Agora a gente estava no Expo Favela e foi muito fofo, sabe? Algumas pessoas chegaram neles, olha, eu acompanho vocês no podcast, vamos tirar uma Que foto? massa. Não Que foi? legal, Que show, que legal. gente. Eu nunca fui reconhecido na rua. Mas que coisa É, foda que isso. bacana. ai, teu Carlos, tu é a Júlia. Que legal. E as pessoas reconhecendo eles. Então, acho que é muito legal, assim, né? Que show. É. E o Expo Favela também, eu não tive a oportunidade, na verdade, não que eu não, né, não consegui me Sim. organizar para ir. Claro. O prof foi, vocês também lá estiveram presentes. Como é que foi, assim, conseguir entrevistar a galera, de estar com pessoas pretas, né? Tu tava junto, Tu tava junto, por favor, Elo. Tu imaginava ela assim, envergonhada, assim? Não. Não, né? Tu conhecia ela nos microfones, né? Eu sou muito envergonhada. Não, Por mas isso que eu mas sou a a Ana pessoa... dizia assim, não, ela é super em paz. Eu digo, não, eu também acho e tal, né? Mas olha, ela Não, tá mas aí tá agora. tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo. Eu sou a pessoa... Eu vou falar de novo isso e eu sigo repetir. Até uma coisa que eu tô aprendendo sobre mim, eu tô acabando me respeitando um pouco mais, né? Não me cobrando, assim, de não ser essa pessoa da frente, né? Essa comunicadora. Às vezes, muitas pessoas dizem, não, tu tem que ir lá falar. Eu gosto de organizar, eu gosto de estar atrás. Eu sou aquela que, se eles precisarem de um tripé, eu vou sair correndo, vou ver com alguém, vou resolver. Eu sou essa pessoa, sabe? Eu queria ser mais E- facilitadora. Eu gosto de ser facilitadora, Tá certo. assim, né? Mas eles são incríveis, eles conseguem tudo que eles querem, né? E dentro dessa questão de ser facilitadora, dentro do RS Seguro, eu tenho uma grande amiga que é a Giovana Fopa, e que organizou todo o Expo Favela, né? E que daí ela já conhecia o Preto Pod, né? E ela disse, olha, tem tudo a ver, vocês irem com um crachá de imprensa e tentarem gravar. Então, assim... Ela foi uma facilitadora, né? Eles diziam, a gente quer entrevistar tal pessoa. Eu falava, Gi, tem como? Peraí que eu vou trazer. Vamos gravar ali, enfim, né? Eles gravaram, acho que o primeiro entrevistado foi o prefeito. Aí depois entrevistaram o Preto Zezé, né? Que é o presidente nacional da CUFA, se não me engano. E daí agora só o Carlos e a Ero para falar, né? Bem tranquilo, assim, né? Não tinha uma burocracia muito grande para chegar nas pessoas, Não, né? não A gente já tinha. participou de eventos que era mais complicado, assim, que não conseguia chegar, né? Eu
fui lá, falei com o Mark Bicker, a gente já conhecia ele e tal, e falei com outras pessoas bem de Todo- boa, assim, sabe? todo mundo Bem- super acessível. pessoal super É, de eu boa. achei. E eu acho que é um pouco também disso, né? Pensando que Expo Favela, onde a gente vai encontrar mais dos nossos, eu acho que a gente também tem que parar de separar essa coisa de aquela pessoa é como nós, né? Aquela pessoa, ela vai dialogar e vai conversar Sim. com a gente. Porque às vezes tem algumas pessoas que se portam nesse papel e se colocam, Sim. né? E que daí é difícil a gente acessar, de a gente Exatamente. conseguir conversar sobre aquilo que a gente, enfim, né? Esse evento me chamou muita atenção, assim, eu não sei porque eu nunca tinha ido, né, mas assim, de ser num lugar como a PUC e ter muitos verdade. negros, 90%, ou quase 100% eram negros. Mas aí por isso a de- gente... Não, imagino, mas assim, gente de todas as idades também, Todas as né, idades, muito legal. muito legal, assim, eu acho que precisa de mais oportunidades como essa, acho que precisa, assim. Com certeza, com certeza. Até para os empreendedores pretos, né? A gente viu projetos muito legais, muito bacanas ali que talvez a gente não teria contato, Sim, sim. né? E eu acho assim que esse primeiro foi um esboço, né? Porque fora daqui do Rio Grande do Sul o evento é bem Sim, maior, sim, né? O Só que Daniel, as que veio pessoas comigo hoje aí, ele é do Rio de Janeiro e disse que lá no Rio é um evento muito mais mega, né? Então, e a gente vai chegar lá, eu acho que... Com certeza, eu acho que pro ano que pontapé, vem né? o pessoal das comunidades já viram, já criou um interesse, então acho que o ano que vem a gente vai ter bem mais expositores. Mas foi muito bom, assim, né? E a gente tava tudo isso com o Expo Favela e a gente fazendo, pensando no evento que teve terça-feira dessa semana, que foi a inauguração do nosso NEABI, né? Eu ia perguntar Da também UFSPA. sobre isso. Ela me convidou, mas eu não consegui. Por favor, fala um pouquinho também sobre isso. Eu estava conversando com o prof essa semana, né, dessa importância de ter, porque existem várias universidades, né, esse núcleo, assim. Então, pode ir alunos de fora, só da universidade, até te mandei em direct. Como é que funciona isso, né? É importante também a gente falar sobre. A gente pode ter membros externos da comunidade civil, assim, enfim, né? Tanto é que um dos representantes é o Jamaica, do Quilombo dos Machados, né? Quilombo dos Machados. A gente tem representação dos estudantes indígenas da URGS, né? Então, pode, né? A princípio, uma reunião grande, a gente pensa em fazer uma vez no mês, né? E depois formar GTs para pensar em coisas específicas, né? Dependendo da demanda, né? Enfim. Mas a importância... é muito difícil falar sem eles. Não pode fugir. É verdade. Eles vão ter aqui, depois eles vão falar também. Bom. A gente começou em 2020, final de 2020, com o nosso GEAB, né? E desde que a gente começou o nosso GEAB, a gente deu disciplina de saúde da população negra, a gente fez formação docente, formação para técnicos, né? Aulas eletivas, várias aulas, né? E também isso ajudou muito, talvez, eu acredito que os alunos se reconhecerem dentro da instituição. Olha, o que eu penso faz parte, a minha vida faz parte daqui, né? Coisa que não se tinha, né? Sim. E até hoje, né, a gente tentou que essa disciplina étnico-racial fosse obrigatória, mas ela não é. Ela é uma disciplina optativa, o aluno pode fazer ou não, né? Então, também para lidar e aquilombar os alunos, né, como a Ana falou, e também eles se sentirem de um lugar seguro, né, o NEAB, ele vai fazer toda essa diferença, né, até porque a gente ali, a partir do nosso NEAB, a gente já está montando, né, uma política antirracista dentro da instituição, né, por quê? Porque a gente vê que hoje os alunos, eles acabam sofrendo racismo, muitas vezes, né, alunos, professores, a gente acaba sofrendo, mas a gente não consegue levar isso para frente, né? Porque a instituição... por muitas coisas, né? Os alunos têm medo da represália dos professores, que são professores... Sim.
né? Sim, sim. E então acabam dizendo, olha, a gente só está falando porque eu quero abrir meu coração para alguém, mas eu não vou denunciar, né? E a gente tem que achar mecanismos de forma que a instituição faça a denúncia pelo aluno. A instituição tem que se colocar à frente o aluno, né? Para o aluno conseguir se manifestar, né? Porque não é nenhum nem outro caso, né? E assim, foi várias reuniões com a reitoria, uma disputa bem grande para a gente conseguir esse NEAB. E aí a gente conseguiu, assim, né? Que bom, a Forpes. Que legal que bacana. Isso. E é só tu de prof negra na instituição? Ou tem outros professores? Não. Atualmente somos 3 professoras negras, um professor negro e eu acho que 3 se autodeclaram pardos. Dá menos de 2% hoje do quadro, né? De quase 368 professores, eu acho que é o FUCSPA tem hoje. Muita gente, né? Mas assim, quase 50% professores da medicina, né? Sim, que é o que é o forte dele. Que é o curso principal, assim, né? Perfeito. Mas hoje em dia a gente tem 16 cursos, né? E eu participo do ingresso de cotas, né, da heteroidentificação desde o seu começo, desde 2018, eu participo com os alunos, né, na comissão de heteroidentificação, que é uma coisa muito importante. Mas eu acho que a gente já está no momento que a gente tem que pensar além disso, né? Porque, tudo bem, a gente deu acesso. Eles acham, mas eles estão entrando aqui. Não é verdade. E a permanência, né? Como é que a gente vai fazer? Então, tudo isso, acho que o NEAB vem para colaborar, né? Olha, tem que ter cotas nos editais para bolsista PID, tem que ter cotas para os editais de extensão, né? A gente tem que pensar como é que a gente vai fazer esse aluno continuar essa caminhada. Isso é muito desafiador, né? E fora a parte psicológica, né? Tem que ter ali um mecanismo que os alunos consigam se abrir, se relacionar e a gente conseguir falar com os professores, né? Porque tem essa questão da educação, mas também tem a questão deles não quererem se educar, né? Enfim, e entre outras questões, assim. Que bacana. Mas a festa foi linda. Que legal, gente. Que legal. Tinha vários convidados, né? Muitos convidados importantes. Nossa, muito legal. Que potência, né, para esse momento. Bem bacana, vida longa, né, pro NEAB. Verdade, é isso aí. Obrigada. A gente fica muito feliz aí de estar com a gente, muito feliz mesmo, assim. E eu quero que tu saiba, assim, para mim, assim, que eu fui teu professor, conheço a tua caminhada, assim. Pode não ter muito hoje a noção da importância dessas ações que tu tem liderado, mas tu pode ficar certo que isso é um grande evento, um grande passo. Todos esses, o podcast, a criação desse núcleo, isso é que vai fazer a coisa ir para frente, assim. E é tu que está fazendo. Pode não estar fazendo sozinha, está contando com a ajuda de alguns, que são poucos, mas é um passo muito importante, então por isso tu está aqui com a gente, não só pela tua trajetória na gastronomia, mas também por essa trajetória dentro da universidade, que nós aqui também estamos percorrendo, estamos conquistando espaços, né? Esse aqui é um espaço onde nós somos acolhidos aí por esses rapazes aí que tu conheceu hoje, da técnica aí, que nos tratam super bem. A universidade como um todo, ela tem nos apoiado, assim, e tem nos dado liberdade, né, para a gente fazer algumas coisas. Então, acho que o que tu está fazendo lá é bem importante e eu queria te agradecer aí também. E até puxando o gancho disso que o prof está falando, teve uma professora que a gente conversou ontem, antes do feriado, que ela falou a importância dos projetos se conectarem, né? De a gente que está fazendo essa caminhada entender o que o outro está fazendo, se inspirar, porque no fim a gente carrega as mesmas pautas, é o mesmo caminho que a gente quer percorrer, né? Então, a gente como Universidade Fevale, vocês como uma universidade federal, é importante que de alguma forma a gente possa, né, se juntar dentro dessa caminhada. Então,
quando eu vi o podcast de vocês, quando a gente estava começando, eu vi que vocês já estavam soltando alguns episódios, eu mandei print pro nosso grupo ali, eu pensei, cara, a gente precisa se inspirar e a gente precisa criar parceria com algo que tá caminhando como a gente, né? Então, eu acho que é bem isso que o Prof disse, vida longa pra tua trajetória, vida longa pro podcast, vida longa pro núcleo, e que a gente possa se encontrar mais vezes nessa caminhada, né? Eu acho que é importante. Ai, eu só vou fazer uma fala bem rapidinho. Eu esqueci de falar do Raça nas Escolas, que atualmente é o Raça nas Comunidades, né? Que foi um convite que eu recebi dos alunos do coletivo, né? De ser professora orientadora desse projeto de extensão, que ele visa ir até as escolas, né? Falar como se acessa a universidade pública, falar sobre a UFSPA, né? E foi uma iniciativa deles, foi um presente que eles me deu. E daí, eles me deram, né? Então, eu acho que desde aí, atualmente tem uma Temazie, que é um grupo de estudos, né? Eles ficam junto num projeto Guarda-Chuva Sankofa, que o Preto Pod estava até o ano passado. Esse ano a gente tirou eles, mas a gente continua também trabalhando em conjunto. E eu acho que é esses projetos que a gente tem. Acho que sim. Massa, acho que sim. Massa. Mas é isso aí. Vamos conversar com eles um pouquinho, né? Também. Então tá, vamos terminar o primeiro bloco. Isso. Ó, agora a gente tá chique. Primeiro bloco com Luana e o próximo bloco vão ser com teus alunos maravilhosos. Eles são incríveis. Que eu tô ansiosa pra conversar com eles. Eles hablam de verdade, como eles falam. Eu adoro. Eu sou mais quietinha, mas eles falam mesmo. Galera, segundo bloco, a gente tá muito chique, né? Muito chique. Pela primeira vez, né? Exatamente. E aí, pela primeira vez, não poderia ser diferente, que é com os alunos da Luana, né? E eu queria que vocês se apresentassem antes de tudo, que eu tô muito empolgada para conhecer vocês e escutar a história, enfim. O nome, idade, curso. Por favor, de onde vieram? Contem um pouquinho pra gente atualizar os nossos ouvintes. Quer começar, amigo? Pode começar. Tá. Meu nome é Eronice, mas sou mais conhecida como Ero Souza. Tenho 25 anos e faço física médica. Deve ser muito difícil. Legal. É difícil. Tu é de Porto Alegre? Sou de Porto Alegre. Certo. Mas minha família, uma parte de Camaquã e outra de Porto Alegre. legal. Então, eu sou o Carlos, eu tenho 23 anos. Eu faço medicina na UFSPA. E sou moradora do bairro Restinga e sou de Porto Alegre também desde que eu nasci. Então, que legal, inclusive, eu vi a prof falando, a gente nasceu no mesmo hospital. Amei. Que legal, cara. Adorei. No Fêmea. Cara, eu só conheci um médico negro até hoje. Olha aí, ó. Que assim, que eu fui atendido, né? Sim. Que massa. Que coisa legal, E cara. física médica também... O que é? Se complementam as... Sim, trabalham bastante juntos. É a parte de diagnóstico por imagem. Então, na verdade, a física médica tem 3 áreas. A medicina nuclear, radiodiagnóstico e radioterapia. Radioterapia acho que a maioria conhece pela quimioterapia. Então, trabalha com pacientes com tumores, cânceres e também com a questão do diagnóstico por imagem, que é a parte de radiação. Então, o físico-médico tem essa responsabilidade, não só na área hospitalar, mas em várias áreas. Tanto na perícia e tudo mais. Sim, 23. Sim. E 25. 25. E como é que foi, gente, assim, a caminhada de vocês, vestibular, né? Como é que foi para chegar na UFSPA? Como é que foi a caminhada para esse curso física médica? Porque é escolha, né? Exato, Sim. né? Então, eu sempre estudei na escola pública. Fiz, acho que só 1 ano, 2 anos numa escola particular. E depois sempre fiquei E sempre gostei de matemática. Minha família é só da área de matemática. Meu avô é engenheiro, meu pai é tecnólogo tecnólogo, agora eu esqueci mas é da parte de matemática, sempre foi da área exatas, assim. E a minha mãe gostava de matemática, mas quis ser professora, mas não entrou na área também de exatas, mas só é professora dos anos iniciais, assim. E agora só numa fase que está um pouco diferente, que a minha irmã foi para dança.
É a única que foi para esse Então, o lado. teu caminho foi meio que um caminho natural, assim. Sempre né? natural, porque eu sempre fui criada pelos meus avós e meu avô sempre teve essa questão, vai ter a hora do estudo, depois a hora da televisão. E aí sempre eu gostei da parte de matemática, sempre mesmo. E aí no ensino médio, depois do ensino médio mesmo, meu segundo ano, eu tive uma professora de física que ela era muito louca, ela juntava várias coisas, assim. Ai, sabe por que funciona isso? Ai, por causa da física. E aí, isso sempre me chamou muita atenção. E eu sempre gostei muito das estrelas. Então, e aí... Como é legal ter um professor assim de referência, né? E eu sempre tive eu achava que eu ia ser astronauta. Sempre achei. Ainda acho que eu vou fazer eu ainda acho que eu vou fazer um projeto para a NASA. Eu ainda acho. Porque a NASA agora contratou um físico médico, então posso ser a próxima. Que massa! E aí depois disso, eu sempre já sabia o vestibular. Mas no primeiro ano eu não passei na URGS, eu queria estudar na URGS. E aí sempre eu via a UFSPA como uma faculdade que eu nunca iria conseguir entrar. E aí no meu segundo ano eu fiz vestibular por 2 anos. Passei, no meu segundo ano eu fiz num cursinho privado. Meus pais me deram essa oportunidade de estudar. E aí eu fiz achando, nossa, agora eu vou conseguir passar e não passei. E aí eu queria fazer física, mas meu pai falou assim, mas tu vai fazer física por quê? Tu vai ser professora de física? E aí eu falei, tá, tudo bem, então eu vou fazer uma engenharia física, então. Aí faltou acho que 10 pontos para me passar na URGS. Aí, mesmo assim, eu falei, tá, mas então eu vou continuar no cursinho, fiz o cursinho. Aí, comecei a passar em várias faculdades. Passei na UFRJ para Física, passei na Unicinos. Aí, na Unicinos, eu tinha nota para Física, mas depois eu pensei, tá, se eu não conseguir passar direto, eu vou tentar História, porque aí depois eu estudo História da Física. Aí acabei passando, e passei na Unicinos para História. E aí, depois eu sabia que pelo ProUni eu conseguia trocar de curso e tudo mais. Aí, acabei passando na URGS e também passei na UFSPA. Só que como eu entrei na UFSPA, foi meio complicado, assim, porque eu não tinha visto que eu tinha passado. E eu já tinha feito a minha matrícula na Unicinos. E também passei na UFPEL. Olha. Aí meu pai falou assim, tá, mas a UFPEL a gente... Sim. Não dá. Não dá. E a UFRJ também. Minha mãe, não, muito caro. E aí eu falei, até porque eu não ia estudar se eu fosse pro Rio. Aí tinha mais isso. Aí depois, do nada eu já tava no meu primeiro mês. Aí meu pai falou assim, tá. Aí minha mãe, eu lembro até hoje que minha mãe ligou pro meu pai e tava no Viva Voz. Ela disse, não conta. Mas a Euronice passou na UFSPA. E aí eu já tava gritando, já não queria saber de nada, assim. Legal. E aí eu passei, mas assim, foi do nada, assim. Não tinha visto a lista do SISU, até porque tem mais isso, que a UFSPA é um pouco complicada, assim, de ter esse acesso. Ela tem a divulgação principal e depois as outras listas de espera são mais... no office, assim, tem que estar sempre ali. Tem que estar ligado. Tem que estar ligado. E eu não estava ligada, porque eu já pensei, passei na Unicinos, então tá tudo certo. Eu queria entrar numa universidade e entrei. Mas as minhas colocações também sempre foram muito boas. E o que levantava mesmo a minha nota sempre foi a matemática. A matemática e a física. Nossa, me passa. E agora tu, cara. E tu, cara, conta a tua história, eu tô curiosíssimo. Eu também. É uma história, assim, bem confusa também, tá? Porque sempre fui estudante de escola pública desde o fundamental, né? Eu fui criado também pelos meus avós, assim. Não tive a figura paterna em casa, mas tinha minha mãe, tinha minha avó e meu avô. E ninguém nunca tinha entrado na universidade também. Então, a minha avó sempre tinha muito aquela coisa do estudo também. Tipo assim, não, vai estudar, é isso aí. Aí eu sempre tive em casa, assim, fui muito estimulado desde cedo. A leitura, a escrita, a pintura. Tanto é que, assim, eu comecei a ler, eu aprendi a ler em casa. Assim, eu tava no jardim tinha o jardim A, jardim B, e aí eu já saí do jardim lendo e escrevendo.
E aí eu entrei na primeira série, fiquei 15 dias, a professora falou, olha, não, ele já tá adiantado. Só que não queriam me passar porque achavam que era muito infantil para uma segunda série, mas já tinha todo o conteúdo da primeira. Aí, no fim, me passaram, fui para a segunda série. Então foi desse jeito. E aí no fundamental eu conheci uma professora de biologia, que era muito legal as aulas dela, assim. Mais um que foi marcado por exato. Que legal, né? E aí as aulas de biologia tinham coisas de saúde. E aí eu ficava assim, tá, eu gosto disso, tô gostando disso. Então, eu até tenho fotos, assim, de maquetes de saúde ou de teatro que eu fazia. E aí eu sempre fui curtindo essa área. Mas sempre gostei de muita coisa. Esse era meu conflito, assim. Porque daí na escola eu fazia teatro, aí eu fazia dança, aí eu fazia monitoria, aí eu fazia educação ambiental. Eu queria fazer tudo. E aí, em algum momento, eu fiquei confuso. Tipo, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí, no ensino médio, eu, falei, não, vou fazer medicina, eu acho que é isso aí. Vou estudar para isso, né? Daí, só que eu já tinha alguns colegas meus, eu saí da Restinga e fui pro centro para estudar, né? O ensino médio. Queria fazer no centro. E aí, tinha vários colegas meus que faziam um cursinho também. E aí, eu via que eles ficavam muito apreensivos, assim, estudavam muito. E aí, tinha aquela pressão da prova e tudo mais. E a minha avó até falou, tu quer fazer um cursinho, acho que a gente consegue te colocar. Tu não fez cursinho? Não. Eu falei assim, não vou fazer. Passou sem fazer cursinho? Sim. Eu falei assim, não vou fazer cursinho, porque vai que eu não passo. Depois eu vou ficar me culpando porque eu fiz o cursinho e não passei. Eu falei assim, não vou fazer cursinho, não vou fazer nada. Eu vou estudar com o que eu tenho aqui de conteúdo. Aí eu fazia um estágio de manhã, aí no estágio era bem tranquilinho na prefeitura. Aí ficava estudando no estágio. Tranquilinho pra ele, né? Bem tranquilo. Era um setor super tranquilo na prefeitura, aí ficava estudando. Aí ia pra escola, eu estudava um pouco, pegava aquele conteúdo do Enem. Falei, eu vou fazer a prova pra teste. Que eu não sabia como é que ia ser. Eu já tinha feito um teste, fui ok. No terceiro ano do ensino médio, falei, vou fazer outro pra teste. Aí eu fiz a prova. Era uma nota ok, que eu podia passar em algumas outras universidades, mas não era o suficiente para o que eu queria. Sim. Aí eu falei, tá. Coloquei lista de espera. Aí eu passei para cinema na Ritter, naquela bolsa do ProUni. Fiquei em primeiro lugar. Eu pensei em fazer, falei, não, vou esperar um pouquinho. Aí me inscrevi no listão, na lista, aquela segunda chamada. E também não cuidei, porque eu achei que não ia acontecer. Porque na modalidade de cota que eu coloquei, tinham, acho que 12 na minha frente de 4 vagas. Eu pensei, bom, não vai ser hoje. E aí, não olhei o listão. Aí eu comecei a estudar em casa pro Enem do outro ano, vestibular. E aí uma amiga me ligou um dia, desesperada, disse assim, Carlos, o teu nome tá na lista. Eu assim, não pode ser, não tem como. Tá na lista teu nome, é sério, você tem que olhar. Meu Deus, me mandou o link. E tava na lista. Eu falei, meu Deus. Que loucura. Que loucura. Mas era aquela lista onde a universidade chamava 10 vezes o número de vagas. Que é uma lista presencial. Sim. Então, tinha, sei lá, 4 vagas, aí chamavam 10 vezes esse número. Sim. Tu tinha que ir lá na universidade pra dizer, não, eu quero continuar aqui. Sim. Aí cheguei lá, o auditório lotado. E eu falei, bom, não adiantou pra nada, né? Só que eu não me dei conta que eram todos os cursos da universidade. Aí chegou medicina. Ela começou a falar, fulano de tal, não tava. Fulano de tal, não tava. Fulano de tal, não tava. Eu falei assim, gente, tá acontecendo? Tá acontecendo? Que legal. Fulano de tal, não tava. Aí, no fim, acabou a lista. E fiquei eu entrei, assim, fiquei uma posição abaixo do número de vagas. Então, tipo assim, tinham 2 vagas, eu fiquei em terceiro lugar. Sim. E eu falei, foi quase ali, não rolou, mas foi quase. Daí, na outra semana, saiu uma nova lista extraordinária, porque foi no ano que começou a comissão de cotas. Sim, então, provavelmente, alguém tentou fraudar a cota, não entrou, e eu entrei nessa vaga. Então, no fim, eu peguei a última vaga da última lista daquele ano. Que legal. Cara, foi assim. era pra ser. Sensacional. Era pra ser. Que legal. Então, agora a gente queria saber do podcast. Como é que se criou aí, galera? Como é que vocês se encontraram, se juntaram? Vamos fazer. Como é que foi? Começou na pandemia, foi na né? pandemia. Foi uma ideia, assim, da prof e da Júlia. Vocês não vão começar a olhar pra ela. Mulher da prof da Júlia, porque ela fala... E ela fala, mas vocês são muito comunicativos, vocês precisam fazer isso acontecer. Eu já era bolsista de um podcast na universidade, que era o Pod Castelinho. Eu já era bolsista nesse, de extensão. E eu gostava muito de participar do projeto, mas ele era muito quadrado. Sim. Então, assim,
era legal de desenvolver a pauta e tal. Mas eu pensava assim, será que as pessoas escutam de verdade? Será que quem escuta isso, né? Porque era muito quadrado o projeto. Apesar de ser muito legal, era muito quadrado. Então não era muito a minha cara, assim. E aí, então, saiu essa ideia e falou assim, não, vamos fazer um podcast. Foi tu que iniciou? Vocês dois iniciaram juntos? Não, A gente começou com a Júlia. Começou o Carlos e a Júlia. E depois eu e a Gabi, a gente recebeu o convite de entrar junto no Hoje vocês são quantos? Somos 3. 4. Somos... 3. Tem uma pessoa que fica ainda... que fica mais... Stand-by. Stand-by, exatamente. Nós somos 3. A terceira é aquela que estava lá no Expo Favela com vocês. Isso, a Júlia. A gente se encontrou no Expo Favela lá, isso foi bem legal. E a criação de quem a gente vai convidar, como é que vai ser, quanto tempo que a gente vai ter para entrevistar. É só áudio, né? Isso. É só áudio. Por não enquanto. pensa... Por enquanto. Então, por enquanto. Porque, né? Sim. Acho que ia ser bacana. Ia ser muito bacana também se a gente tivesse um espaço também. Pois é, onde é que vocês gravam Então, lá na... Essa é uma questão. Eu acho que ninguém pensa como... Isso ia ser interessante, a gente tirar uma foto como a gente grava. Porque Eu não até vi assim. uma foto de vocês gravando Não assim. é assim, gente. A gente, graças a Deus, tem o privilégio aqui de Sim. ter, né? O laboratório de mídia. A Ana não conhecia. Eu não conhecia, Quando a gente chamou ela a primeira vez para gravar, ela entrou e disse assim... Isso aqui? Exatamente. É aqui que eu vou gravar? Exatamente. Eu não conhecia. Mas é isso. Lá é assim também. A gente, agora, que deu, né? Agora existem vários outros podcasts na universidade. Então, a gente já conversou com a reitora. Conversamos com ela e falou assim, ó... Todos eles são de áudio, todos que tem. Todos são de áudio. Todos são de áudio. Então, daqui a pouco é viável a gente construir um estúdio na universidade. Porque já existem outros Já também. tem outros projetos, legal, entendeu? isso aí é uma boa. Então, que a gente poderia investir assim, comprar microfone, comprar câmera, mas aí ia ficar pra gente. Pra vocês. E aí seria interessante que tivesse um estúdio equipado pra todo mundo usar. Então a gente ainda não tem, a gente tem uma limitação de espaço. Sim. E vocês têm uma ligação com esses outros podcasts para poder tentar fazer isso ter força? Não. Tem. Não. Tem. Mas deveriam. Não é? Mesmo que não estejam, enfim, alinhados com o de vocês, pelo Sim. menos para ganhar força para tentar conseguir a Isso estrutura, né? talvez seria legal mesmo. E o podcast não é como o nosso, assim, é uma extensão? Ou como é que como é que funciona? Tipo assim, a gente tem um podcast, esse é o nosso núcleo. Não tem nada a ver com um projeto de extensão, não, né? Como é que é? Quer falar? Ele é de extensão. Ele é de Ele é de extensão, e extensão. vocês são bolsistas de extensão. Isso. Voluntários. Voluntários. Tá. Isso. Mas tem uma bolsista Que é a Júlia. que é a Júlia. Ai, que No legal. caso, a Júlia. Então tá. Então é Legal. um projeto de extensão mesmo. Ele era de um guarda-chuva, que era o Sankofa, que tinha o Matemazie, que é um grupo de estudos, tinha o Raça nas Escolas, que agora virou Raça nas Comunidades, e tinha esse podcast do nosso Preto Pod. Aí a gente achou que seria interessante. E era uma bolsa pro guarda-chuva inteiro. Então só uma pessoa ficava bolsista, né? Sim. Então a gente pensou, daqui a pouco a gente lança ele no edital, mas lança ele sozinho, para receber uma bolsa só para uma pessoa do podcast. Então o grupo, o Sankofa recebe uma bolsa, o podcast também recebe outra. Então, Legal. Que legal. Mas é isso aí, a gente fica muito feliz de receber vocês aqui. Poder escutar um pouco da história. E queremos ir lá, né? Conhecer Sim, o deles. a gente lá. Podem visitar a gente. A gente quer visitar vocês, assim, para nós é importante essa ligação aí com a gastronomia da UFSPA, com a Luana, enfim, que a gente já tem esse contato aí. Isso aí. A gente está sempre procurando parcerias, assim, para todos os tipos, né? E a gente estava bem querendo que vocês viessem, assim, né? A gente pensou que só vinha a Luana e disse, não, ela vai trazer, então legal. Fazer fechou. essa galera falar também. Mas é isso, gente. Pra mim é bem importante essa troca, porque afinal a gente, né, somos alunos e esse protagonismo nosso de estar dentro de algo, assim, onde a gente pode fazer acontecer é muito legal, né? Eu sou da área da saúde também, como vocês, a gente acaba não desenvolvendo tanto essa habilidade, então eu acho que essa habilidade a gente conseguir se comunicar com pessoas que... Aqui a gente não tem o roteiro, eu não sei como é que vocês fazem, mas talvez não tenham e a gente tem que ter o jogo de cintura pra... Sim. A gente tentou. Né? Tentamos, não deu certo. Mas a gente não É, conseguiu, entendeu? o nosso Então, não tem muito, assim. mas gente... flui. Flui, Vocês assim. começaram e disse assim, Exato. foi o que aconteceu comigo com a Ana, Isso. entendeu? É muito... É isso. Acho que foram mais os convidados, assim, que... um pouco mais importantes, assim, que teve um roteiro, mas a gente também não seguia o roteiro. a gente Era montava um só esqueleto, mas uma- na Que hora... legal.
fluir, É assim. isso, gente, é isso. Estamos muito felizes de receber vocês Muito aqui, feliz. tá? A gente Voltem também. sempre. Isso E é aí, isso aí. estamos sempre, né? com as portas abertas aí. Isso aí. A gente Muito podia obrigada. chamar a Luana para fazer um Pra encerramento aqui, né? Muito obrigada, tá, gente, pela participação de vocês. Arrasaram. A gente que agradece. Então, pessoal, chegamos a mais um final de um episódio muito legal aqui, né, Ana? Nossa, foi Nosso incrível. 9º episódio, né, com esse grupo maravilhoso da Luana e os seus alunos lá da UFSPA. Estamos muito felizes aqui com a presença de vocês e vai ser bem importante esse podcast pra gente, assim, porque é uma união entre dois podcasts que têm a mesma finalidade, digamos assim, que é dar protagonismo, o protagonismo a pessoas negras, né? Então, acho que isso é bem importante, né, Ana? E eu acho que escutar também um pouco da história dos três, Dos três. mas também escutar os colegas, né, que a gente tá tão próximos aí, a gente tem que também se inspirar de alguma forma, encontrar vocês também foi muito importante, trazer vocês para cá também foi muito importante, espero que vocês possam retornar em algum outro momento, né, quando formados, fazendo um mestrado, talvez um doutorado, quem sabe, né? Então, Isso também aí. agradecer a Lu por todo o carisma, por todo o cuidado com as palavras, sabe, que é uma pessoa que me inspira, muito feliz de poder te ver pessoalmente pela primeira vez, então isso é muito legal. Mas eu vou confessar aqui que nós conversamos, eu e a Luana, e eu disse pra ela, a Ana te admira, assim, demais, assim. E ela disse, não, mas eu é que admiro ela, e eu disse, eu também. Que legal. Eu também admiro a Ana, porque a Ana realmente me ensinou muita coisa, assim. A Ana me fez ver um lado que eu não percebia, assim. Mesmo tendo uma caminhada bem grande, aí a Ana me ensinou muita coisa com essa idade. Mas é isso, gente. É, com certeza. Eu te admiro muito. Acho que eu que sou tua fã. Desde aqueles momentos ali que a gente pôde compartilhar um pouco na Rede Sun, né? Eu não consigo estar em todas as reuniões, mas eu vejo a Ana ali super ativa. Eu disse, ai, meu Deus, olha só como que incrível. E eu te entendo porque eu já disse para eles, né? Eles me inspiram e eles fazem eu entrar na UFSPA todos os dias, assim, se não fosse eles. Então ficamos por aí, Isso tá? aí, Até o gente. próximo episódio. Muito obrigada por Agradecemos todos. aí, tá? A presença de vocês. Até mais.